Esther 4:11, diz assim: é do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já há 1 mês o rei não manda me chamar. Isso é Esther falando, mandando um recado para o tio dela. Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada em uma situação como esta, os céus virão nos socorrer, e a ajuda chegará para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar em uma situação como essa. Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim durante 3 dias. Não comam e nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se tiver que morrer por causa disso, eu morrerei. Aí Mordecai foi e fez tudo quanto Esther havia pedido. Amém? No livro de Esther, e eu gostaria que você que não conhece, que você tirasse um tempo do seu dia para ler. É um livro maravilhoso, muito gostoso de ler e com várias lições de vida. O livro de Esther fala que em um tempo de um rei chamado Assuero, ele tinha uma rainha chamada Vasti, muito linda. Ela era conhecida assim, por ter uma beleza muito grande. E ele fez um banquete e chamou os reis das províncias vizinhas, né? Fez aquele banquete de vários dias, aquela festa. E em um determinado tempo, ele falou para os eunucos irem buscar a rainha Vasti, introduzir ela na presença dos povos para que eles vissem o quanto ela era formosa. Porém, ela se recusou. Ela falou: não, eu não irei, né? Eu não vou, não estou afim, não quero, não estou com paciência e não vou. Logo, pela rebeldia dela e por ter envergonhado o rei diante de todos, ela perdeu o cargo dela, o posto dela de rainha, né? Ela foi destituída. E nisso começou, o rei deu uma ordem a todas as virgens da minha região, das regiões vizinhas, as mais formosas e virgens, para que eu escolha entre elas uma nova rainha. Essa rainha foi Esther, amém? Ela foi notada, ela foi a mais bela entre todas e virou rainha, casou-se com o rei. Então, depois disso, tinha Amã, que era o braço direito, falando na nossa linguagem de hoje, no braço direito do rei, o segundo, né? E ele tinha um decreto para que as pessoas se prostrassem diante dele. E Mordecai não se prostrava, ele só se prostrava diante do Senhor. Por não se prostrar, isso gerou um ódio profundo no coração de Amã. Ele odiava Mordecai. Então, ele decretou que todos os judeus fossem mortos. E para Mordecai, ele fez uma forca de 20 metros e iria enforcá-lo lá. E não só os judeus de Suzã, mas de todas as regiões circunvizinhas seriam mortos, assassinados. É quando ele procura Esther e pede ajuda. Fala: Esther, intercede aí. E ela fala assim: eu não posso entrar diante da presença do rei sem ser convidada. Quem entra diante da presença do rei sem ser convidado morre. A não ser que por misericórdia ele levante o cetro. Se ele levantar o cetro, a pessoa vive. Se ele não levantar, a pessoa morre. E ele fala assim: quem sabe, talvez, Deus fez você rainha para que você intercedesse em um momento como esse por nós. E ela pediu que eles jejuassem 3 dias, os judeus, todo mundo jejuassem 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber, só orando. E ela também o faria.
então ela entraria na presença do rei para interceder pelo povo. E aqui ela fala assim: entrarei na presença do rei, e se tiver que morrer, morrerei. E aqui eu entendo que sela algo muito importante na vida dessa mulher. Deus, Ele colocou no meu coração de uma maneira muito profunda. Uma vez, onde eu conversava com o Senhor, Ele falou: Gláucia, em algum momento vai existir uma situação que vai separar o tempo de menina de Deus e o tempo de mulher de Deus. Talvez, por muito tempo você caminhou como menina. Você é menina do Senhor, mas hoje Deus te chama e quer que você se torne uma mulher de Deus. Amém? Situações que, quando acontecer, você tem que entender que aquilo ali não passa de uma situação gerada para que você venha subir um degrau, para que você vá além. Amém? Sabe um divisor de águas? É disso que eu estou falando, um divisor de águas. Talvez você entrou aqui essa noite como uma menina, mas você vai sair daqui como uma mulher de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que o tempo de menina de Deus acabou. E eu acredito que Esther, quando eles foram lá buscar essas virgens, elas eram novas. E de repente ela era uma rainha, ela estava lá, né? Judia, né? Tinha tradição, tinha o povo, conhecia o Deus dela. E de repente ela virou rainha, mas uma menina. E quando veio essa situação, onde o tio dela, que a criou, porque ela era órfã, ela foi criada por esse tio, vai lá, a Bíblia fala que ele está vestido de roupas de saco, desesperado, e ele pede a ela que ela interceda. E mesmo quando ela explica que ela não pode, mesmo sendo a rainha, ela não pode entrar diante da presença do rei, ao mesmo tempo, ela entende que aquela situação é com ela mesma. E ela fala: então vamos jejuar e orar, porque eu vou entrar na presença do rei daqui a 3 dias. E se eu tiver que morrer, eu morrerei. Amém? Isso chama-se maturidade. Quantas vezes nós não entendemos a profundidade daquilo que estamos vivendo? Nós não entendemos a profundidade do chamado de Deus para a nossa vida. Nós não entendemos a profundidade daquilo que nós estamos vivendo e o que Deus quer fazer através das nossas vidas com aquilo. Nós ainda continuamos sendo aquela menina de Deus que chora, que se esperneia, que fala: meu Deus, mas logo eu, né? Por que eu? Né? Porque eu já fiz essa pergunta para Deus também. Fique em paz. E Deus fala: porque é com você. É com você essa obra, é com você que eu quero fazer isso. É a sua vida que eu quero tratar. Então, Deus sempre vai ter um propósito na sua vida, mesmo em meio às dificuldades. Eu coloquei uma observação aqui, embora não seja dela que eu vou falar. Eu coloquei uma observação sobre Vasti, que era uma rainha muito admirada por todos os povos. Ela era muito conhecida pela sua beleza. Porém, ela era imatura. E a imaturidade te faz perder as coisas. Os imaturos perdem. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Os imaturos perdem. E os maturos, as pessoas que têm maturidade, elas vivem como quem já recebeu. Como você tem vivido? Como uma pessoa imatura ou como uma pessoa com maturidade, que vive como se já tivesse recebido? Essa mulher, uma pergunta que eu quero fazer, ela era conhecida por ser bela. Você é conhecida pelo quê? Como as pessoas ali da sua rua te conhecem? Como as pessoas do seu bairro, da sua empresa, da sua igreja, os seus familiares, como eles te conhecem? Pela sua beleza, porque você é engraçada, porque você é alegre, porque você é ignorante, porque você é bruta, porque você fala sem pensar, porque você é calma, porque você é crente. Falar: aquela irmã ali é crente, viu? Ô mulher bexiguenta, crente, crente, até o tutano. Como que você é conhecida? Porque parece que nos dias de hoje, nós deixamos de nos importar. Nós deixamos, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém paga minhas contas, ninguém vem aqui trazer o dinheiro, ninguém trabalha no meu lugar. Mas nós não vivemos assim, amados. No fundo, importa sim. Importa. Sabe o que Paulo fala? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu acho isso de uma profundidade tremenda. Porque para a pessoa chegar em um patamar de falar: pode me imitar, fique em paz, porque eu imito ao Senhor, né? Pensa na maturidade desse homem.
Eu não tenho coragem, não me imite não, fique em paz. Olha para o Senhor, imita o Senhor, porque eu ainda estou cheia de falha. Estou cheia de remendo, mas é assim que nós vivemos. Nós somos os arautos de Jesus. Nós somos um livro sendo lido todos os dias, através das nossas atitudes, através do que falamos, da forma como nos comportamos, como andamos. E isso é um detalhe que eu queria pontuar, para que você pudesse pensar como você tem sido vista, como as pessoas, se você chegar em 4 ou 5 pessoas e perguntar assim, pessoas diferentes, em tempos diferentes. Me define em uma palavra. Como seria essa palavra? O que você ouviria dessas pessoas? Então, e eu nem falo das pessoas, marido, filho, não. Amigos, né? Pessoas do seu convívio, pessoas que te rodeiam. Como essas pessoas definiriam você? Então é muito importante, amadas, que você também tenha esse tipo de maturidade, porque a maturidade faz com que você enxergue no sobrenatural, faz com que você enxergue aquilo que talvez o imaturo não está enxergando ainda. Amém? Você consegue entender o que eu estou falando? Glória a Deus. Eu quero falar com você sobre algumas questões que eu quero pontuar aqui, ó. 3 coisas que demonstram imaturidades. Murmuração. Quantas aqui murmuram? São murmuradoras? Seja sincera, né? Porque às vezes a gente vive murmurando. E outra coisa que eu vou falar, talvez você não levantou a mão porque você murmura tanto que você nem sabe que é murmuradora. Já é o normal da sua vida. Eu já vivo, então para você não é. Mas é tanto que já faz parte da sua identidade. E ainda a gente vive murmurando e falando para Deus, mas por quê? Olha aí, eu sirvo tanto a Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não falto no culto, e olha o que me acontece, olha essa situação, olha isso daqui, olha esse marido, olha esse filho, olha essa conta bancária, olha, então você vive murmurando. E a murmuração é uma característica de pessoas imaturas. A murmuração é uma característica de uma pessoa que ainda não entendeu o poder e a grandeza de Deus para a sua vida. Então, deixe de murmurar. Talvez se você... Porque às vezes a pessoa ela não murmura só em casa. Tem aqui murmura falando sozinha, né? Estou cozinhando, estou lavando, estou murmurando aqui em paz. Mas tem aqui murmura para todo mundo, né? Pega o celular e já grava um áudio, já põe no grupo da família, reproduz aquele áudio para todo mundo ouvir a sua murmuração. Só que quando terminar aquilo ali, você vai continuar com o seu problema. Aquilo não vai mudar. Então a murmuração não te traz vitória, amém? Não há vitória, não há bênção na murmuração. E se você tem essa característica, você vai se vencer hoje, em nome do Senhor Jesus. Quando você pensar em começar a murmurar, você fala, não vou murmurar, eu não sou mais uma mulher murmuradora. Amém? Porque quando a gente vai ver algumas situações, já saiu, já murmurei. Né? Eu nem esperava, não falei porque eu quis, não era a minha intenção, mas é o que eu falo, às vezes você faz tanto isso que já se tornou natural. Segunda coisa que eu quero pontuar com você é a inconstância. Pessoas inconstantes. Quantas são inconstantes? Inconstante. Você não sabe ainda. O que é o inconstante? Um tempo da minha vida eu estou fervorosa. Eu não falto no culto, eu não falto na igreja, eu não chego atrasada. O culto é 8 horas, 7h45, eu estou aqui de joelho dobrado. Glória, glória, santo, santo é o Senhor. Eu participo do círculo de oração, eu participo da rede de mulheres, eu participo de consagração. Do que aparecer na igreja, eu estou firme, eu estou lá, eu estou participando, pode contar comigo, porque eu estou firme. E às vezes, por causa de uma situação que acontece na sua vida, você deixa e começa a se questionar se valeu a pena. E isso é uma das piores coisas. Porque a palavra do Senhor fala assim, que o que murmura não tem como ser abençoado, né? O que duvida, porque é uma semente plantada. E não pense aquele que duvida que receberá coisa alguma do Senhor. Aquilo que você faz para Deus está plantado. Não vai voltar atrás, amém? Então, tudo que você investiu na obra do Senhor, porque às vezes você acha que é só o dízimo, né? Só dar o dízimo. Não, você também.
Você é o sacrifício vivo na casa do Senhor. Amém? É a tua presença, é a tua participação, é você ir na célula, é você fazer a célula, é você convidar as pessoas, vamos ali em um culto, vamos ali em uma célula. Mas eu quero que você tome muito cuidado com a sua inconstância. Porque às vezes você é inconstante também em outras situações da sua vida. Às vezes você é inconstante como mãe, inconstante como esposa, inconstante na sua área profissional. Às vezes um tempo você quer jogar tudo para o alto porque nada está valendo a pena. Mas na sua vida com Deus, seja constante. Amém? Fale um amém com força, seja constante. E preste atenção em uma coisa que eu vou te falar. Preste atenção em uma coisa que Deus estava me falando. Às vezes você ficou ali anos da sua vida, orando por alguém, ouvindo a igreja, intercedendo por uma pessoa que você gostaria de ganhar para Jesus, ou por uma situação que você gostaria de ver mudança, e você não viu, e aquilo não está se materializando na sua frente. E aí você fica se perguntando para Deus por quê, se você está fazendo tudo certo. E eu vou falar uma coisa para você, tem coisas que não depende de você. E você não pode se frustrar porque a outra pessoa não deixou Deus trabalhar na vida dela. Amém? Você não pode se frustrar porque Deus tem uma forma de trabalhar na vida de cada um. E nós temos sim que ser intercessoras, que ser incentivadoras, mulheres sábias, tentar trazer os nossos filhos para a igreja, tentar ver a nossa família servindo a Deus. Nós devemos fazer a nossa parte, mas Deus vai trabalhar individualmente na vida de cada um. E quantas vezes eu vejo pessoas que se tornaram desanimadas, inconstantes na sua forma de servir a Deus. E hoje fala de desigrejados, hoje fala de algumas pessoas falam, não precisa mais para ser crente, está na igreja. Por quê? Por causa de decepção, porque foram feridos, né? E se tornaram inconstantes com quem? Com a pessoa que fez? Não, com Deus. Deus, Ele não muda, amém? A palavra fala assim, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar, minha amada. Então não importa o quanto você fez, e você pode não estar vendo aqui, com esses olhos algo acontecendo, mas continua firme. Não deixe, não se torne uma pessoa inconstante com Deus, por causa de situações que às vezes Deus vai precisar tratar no particular com aquela pessoa. Vai precisar tratar no particular. Então uma pessoa chega aqui e fala, eu orei tanto pelo meu marido e ele está preso, eu orei tanto pelo meu filho e ele está lá nas drogas, não sai de lá, mas Deus vai tratar. A sua intercessão tem guardado, tem livrado da morte, tem feito com que essa pessoa, né, os anjos do Senhor se acampem ali ao redor dela, mas a forma de Deus trabalhar, quando a gente ensina sobre libertação, eu tenho que querer ser liberta. Né? Se a pessoa tiver com espírito maligno, por mais que eu queira a libertação dela e ela não aceite, não tem como. Não é através de mim, é através da decisão dela de falar, eu quero, é o primeiro passo. Mas isso não significa que você vai deixar de orar, isso não significa que você vai deixar de interceder. Então, muitas vezes, essa inconstância nasce através de decepções. Nasce através de você caminhar anos e achar que nada está acontecendo. Eu vou falar uma coisa para você. Ainda que você não esteja vendo, Deus está trabalhando. Amém? Ainda que você não consiga ver ainda, Deus trabalha no invisível e no sobrenatural. Não importa se vai ser hoje, não importa se vai ser daqui a 10 anos. Continue caminhando com o Senhor. Continue sendo firme naquilo que o Senhor te prometeu. E você vai ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, coloque Ele no trono do teu altar. Coloque Ele como o primeiro da sua vida. E você vai ver realmente que as coisas vão acontecer. Mas se você continuar inconstante, um tempo serve a Deus, um tempo não serve a Deus. Um tempo eu vou na célula, um tempo eu não vou na célula. Um tempo eu sou obreiro, outro tempo eu cansei. Gente, cansou de ser obreiro? Me ajuda aí, né? Me ajuda aí. Nós não podemos agir dessa maneira. Imagina Deus sendo assim, cansei de você. Não, dou tudo para essa pessoa abençoada, atendo, faço tudo que ela quer, mal agradecida, cansei. Deus não se cansa de nós. Por que nós nos cansamos de trabalhar para Deus? Por que nós nos cansamos de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer? Então não seja inconstante, amém? Isso é uma das características
da pessoa imatura. E por último, eu pontuei só 3 coisas. A falta de fé. Se nós perguntarmos aqui, quantas mulheres têm fé? 3? Quantas aqui têm fé? Sei. É fácil falar que tem fé, né? E eu vou falar uma coisa para você. Fé é diferente de otimismo. Eu conheço um monte de gente otimista. Vai acontecer, vai dar certo. Ai, Jesus vai abrir a porta. Mas quando as coisas não acontecem da maneira que você planejou, a fé acaba automaticamente. A fé, cadê a fé dessa pessoa? Então, fé é eu viver pelo que eu não vejo. Eu me movimento dessa maneira. Amém? Você precisa crer. Nessa hora, eu falo que Esther, ela despertou uma mulher de Deus dentro dela, porque ela aprendeu a ter fé. E fé é até as últimas consequências. Fé é você saber que o Deus que você serve não vai te desamparar. Então, ela falou assim, eu vou jejuar e orar. E vou na presença do rei. Se eu tiver que morrer, eu morro. Mas eu vou na presença do rei interceder pelo meu povo. E a gente, eu vou te falar, situações que acontecem na nossa vida que não chega nem a ser morte. E na hora a gente lança a toalha. Na hora a gente deixa de acreditar. Na hora a gente para ali, né? Porque vai que... Amados, você precisa viver por fé, você precisa acreditar que Deus vai fazer algo na sua vida, você precisa se movimentar por fé. Nós nos movimentamos às vezes por tantas coisas, e olha que hoje é tudo tão diferente do tempo da Bíblia, tão diferente. Olha só o que é fé. Fé é quando Deus fala assim, leva o seu filho lá no monte e sacrifica ele, porque eu quero o seu filho, o seu único filho, que eu prometi que te daria. E você pegar na mão do seu filho e subir. E subir. Primeiro por obediência, mas a gente fala sobre isso outro dia. E segundo, acreditar, como ele falou para o filho dele. Deus proverá o cordeiro. É você acreditar que Deus fará um milagre, nem que seja na última hora, nem que seja no último minuto, porque para você pode ser a última hora, para você pode ser o último minuto, mas para Deus não. Para Deus aquela era a hora, aquele era o lugar, aquele era o momento, e Ele foi lá até o final, e quando chegou lá, Deus falou, agora eu sei que você me ama, agora eu sei que você me ama acima de todas as coisas, está aqui o cordeiro, desce com o seu filho. E nós nem passamos por essas provas, nós não passamos por isso hoje, a nossa fé se torna tão pequena. A palavra do Senhor fala o quê? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é tão pequeno, mas é tão pequeno, um dia eu vou trazer um para cada uma. E depois de 3 dias eu vou mandar um WhatsApp para vocês. Cadê o seu grão de mostarda? Me manda foto. Você nem vai saber onde está o seu grão de mostarda, de tão pequeno que ele é. Sabe o que o Senhor está falando com isso? Que você não precisa falar, ai, a minha fé é grande, a minha fé é maravilhosa, Não, eu tenho fé. A minha fé é constante. A minha fé não titubeia. A minha fé não cochia em 2 pensamentos. Eu tenho fé no Deus que eu sirvo. Eu tenho fé que Ele vai fazer. Eu tenho fé que essa situação vai mudar. Eu tenho fé que algo sobrenatural vai acontecer na minha vida. A falta de fé te faz perder muitas coisas. A falta de fé faz com que você não desate o seu futuro. A fé é o combustível que vai te mover, que vai te levar à próxima etapa da sua vida. Amém? Você consegue entender isso que eu estou falando? Em nome do Senhor Jesus. Então essas 3 coisas, amada, se você tiver essas características na sua vida, você vai renunciar hoje, que são a imaturidade, da murmuração, da inconstância e da falta de fé. 3 coisas que identificam que ainda somos meninas e não mulheres de Deus. Amém? 3 coisas que demonstram maturidade, que já somos mulher de Deus. Confiança. Quantas confiam no Senhor? Mas confia mesmo? Até o fim? Não importa. Seu marido está pegando as malas aqui, está indo embora, estou indo morar com o amante. Você acredita que ele vai voltar para dentro de casa? Então... confiança. Olha, ela falou assim, manda o povo jejuar e orar 3 dias. E daqui 3 dias eu vou diante da presença do rei. Confiança em quem? Em quem Esther estava confiando? Em Deus. Ela estava confiando em Deus. Se o médico virar para você e falar assim, ó, você tem 3 meses de vida.
Você já vai deitar lá na cama e esperar a morte chegar chorando? Ou você vai confiar que a última palavra vem do Senhor? A última palavra vem do Senhor. Então, amadas, é muito fácil falar, eu confio. Ai, mas é fácil, como eu confio? Mas na hora mesmo de praticar essa confiança, é que vai determinar quem você é. Se você é menina ou se você é mulher de Deus. É confiar, e a confiança te traz uma paz tão grande, que você não tem nem a necessidade de murmurar, porque você confia. Então você não fica murmurando para um e para outro. Está acontecendo isso, e agora, não sei o quê, blá, blá, blá. Não, eu tenho confiado. Como vai? Vai tudo bem. Como vai? Vai tudo bem. Meu filho está morto lá em cima de uma cama, mas vai tudo bem. Porque eu confio que o meu filho vai voltar a viver. Confiança. Confiança te traz paz, te traz constância. Você confia e pronto. Amém? Não importa o que falaram. Você não é mais criança. Não tem aquele negócio de criança. Fulano falou de você. Eu não sou mais... Não, não importa o que o diabo está falando no seu ouvido. Fala no ouvido dele. Vem aqui. Eu confio no Senhor, bobão. Né? Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Não importa o que eu vejo. Confiança. Perseverança. É não desistir, é não parar. É não entregar os pontos. Né? É não falar assim, eu fui até aqui, mas agora eu cansei, eu não estou vendo nada acontecer. É o oposto do que a gente viu lá. Confiança e fé. A fé em Deus é o que vai desatar a sua vida. Amados, quando eu vejo Esther, a primeira coisa que ela fez ali foi fé. Eu queria ler todinho para vocês, mas eu não posso. Mas quando você for ler aqui mais para frente, você vai ver qual foi a estratégia de Esther. Se você tem fé e confiança no Senhor, Deus te dá estratégia. Deus fala no seu coração. Você não precisa ficar uma louca, gritando, se desesperando, desistindo, pondo o marido para fora de casa. Mesmo se ele tiver um amante, você vai ter uma estratégia. Você vai pôr essa mulher para correr, e não o seu marido. Você não vai pôr o seu marido para correr. E Deus deu uma estratégia. Por quê? Porque ela confiou no Senhor. Porque ela teve uma atitude de fé. E mais para frente você vai ver aqui que ela vai diante da presença do rei, sem ser convidada, e o rei levanta o cetro. Ela toca o cetro e ele fala para ela assim, o que quer, minha rainha? Tudo que você quiser eu farei. Até a metade do meu reino, se você quiser, eu te dou. Né? E aí ela fala assim, eu quero convidar você e Amã, que era o que tinha feito a forca para o tio dela, quero convidar para um banquete. Né? Aí ele vai, corre, manda chamar o homem, vai para o banquete. Aí faz o banquete bem bonitinho, e eu gosto disso. Né? Às vezes eu falo umas coisas, a mulher até ri da minha cara. Não, leva um suquinho para o seu marido lá. Né? Mas ele chegou gritando, não, mulher, leve um suquinho. Pergunte se ele quer comer uma bananinha amassada com leite em pó. Faça para ele, o bichinho, né? Tá nervoso. Mas ele foi grosso, ele me esculachou. Não, mulher, não, vá, faça um suquinho de limão bem fresquinho, com gelinho, leve para ele, bichinho, né? Tem estratégia. E ela fez o banquete, e o rei pergunta, Esther, o que você quer, minha rainha? Tudo que você quiser eu vou fazer, até a metade do meu reino eu te dou. Aí ela, eu quero que você venha amanhã novamente, e traga Amã para o banquete. E aí, a gente vê a diferença de quem confia, de quem é constante, de quem tem fé. Ela podia já, na hora que ela entrou na presença do rei, e ele levantou o cetro, ela já ia falando, escuta aqui, tem uma coisa para te falar. Esse sem vergonha que está aí do seu lado, quer matar todo o meu povo, quer me matar, quer matar o meu tio. Ele me criou, é o único pai que eu tenho. E como que pode uma coisa dessa? Manda matar logo esse... Não, olha a diferença de quem tem fé, de quem confia no Senhor, de quem é constante. E aí, no segundo banquete, você vai ler lá depois, aí ela fala, e ele, mas rainha, o que você quer? O que você quiser eu te dou, até a metade do meu reino. Aí ela fala bem boazinha, eu quero a cabeça desse homem, né? Mata ele aí para mim. Não. Ela fala, olha, né? Tem uma sentença sobre a minha vida, porque eu sou judia, o rei ainda não sabia. E ela falou assim, se matar todo o povo, eu morro eu também. E quem fez isso? Ora, esse homem mau que está aí do seu lado, ele fez isso. Então, a estratégia dela mostra que ela não era mais uma menina.
a estratégia dela de como falar isso para o rei, de como fazer essa situação, mostra que ela se tornou uma mulher, mostra que ela deixou as coisas de menina, mostra que agora ela tinha confiança no Senhor, que ela sabia o Deus que ela estava servindo, que Ele não desampararia ela, e principalmente que Deus lhe daria uma estratégia. E é muito importante, amados, porque assim em alto e bom som, como você está ouvindo a minha voz, você vai ouvir a voz de Deus direcionar a sua vida. Você vai ouvir a voz de Deus te falar o que você tem que fazer, aonde você deve ir, como você tem que se comportar, como você tem que falar. Você vai ouvir a voz de Deus, a gente não se engana. Eu me emociono de falar porque eu sei quando é Deus. E se você ainda não sabe quando Deus fala com você, você precisa saber. Você precisa jogar tudo fora então e começar hoje. Novos fundamentos, nova estrutura. Você precisa falar para Deus: Deus, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ser direcionado pelo Senhor. Mas quando Deus te direcionar, você ter humildade e confiança para fazer aquilo da maneira que o Senhor falar para você fazer, tintim por tintim. Às vezes você não vai entender, mas confiar não requer entendimento. O Deus que eu confio não precisa me dar satisfação. O Deus que eu confio não precisa falar para mim: olha, Glaucia, faz isso porque eu estou pensando nisso, nisso e naquilo. Não. Nós nos tornamos uma geração questionadora. Nós nos tornamos uma geração que estamos perdendo a nossa bênção, porque não sabemos. Um dia Deus falou: vai lá e dá 7 voltas na muralha. E eles foram e deram, e a muralha caiu. Vai lá e se banha no rio, mas esse rio é o sujo, é esse mesmo. Vai lá, se banha. Então, uma vez Deus falou: vai lá, Elias, vai lá na casa da mulher e ela vai te dar um bolo. Olha, eu não tenho nada. Mas então vai lá, pega a farinha que você tem, faz um bolo e traz para mim. E ela obedeceu. Então isso é confiança, isso é ter fé. Não requer que você fique pedindo de Deus satisfação, pedindo de Deus: por que Deus? Mas por que Deus? Porque isso é murmuração, isso é falta de confiança, isso é imaturidade. Vai, faz e pronto. E às vezes você questiona da sua vida e questiona da vida dos outros. Por que que fulano está nessa situação? Por que que fulano tem tudo? Por que que fulano é isso? Por que que fulano casou com fulano? Por que que fulano é rico? Por que que isso... Para, em nome do Senhor Jesus. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle da sua vida, da minha vida, da vida de ninguém. Mas começa a criar dentro de você uma confiança tremenda, uma confiança tal, que aonde Deus falar: olha, sai do meio da tua parentela e vai embora, pega seu filho e vai embora. Pega o seu marido, sua família. Se Deus falar: volta, você junta todo mundo e volta. Se Deus falar: sai dessa empresa e você ganha 10 mil, pode sair, porque Deus vai te dar 20. Deus não vai deixar faltar. Ainda que durante 2 anos você fique desempregada. Mas viver e confiar no Senhor é ir além do que você imagina. Eu ouvi um testemunho de um pastor que ele fala que ele pegou um empréstimo. Deus falou para ele pegar um empréstimo e dar na igreja. Ele falou: se Deus falou, ele fez um empréstimo e deu na igreja. E os anos decorrentes àquele foram os anos mais difíceis da vida dele. Ele quase sujou o nome dele para pagar aquele empréstimo. E quando as pessoas falavam: também você é louco, não foi Deus. Ele falava: foi Deus. Eu sei que foi Deus. E hoje ele é um dos pastores mais ricos daqui do Brasil. Um dos mais ricos, porque em algum tempo você vai colher o que você planta, minha amada. Em algum tempo você vai ter a sua colheita. Então, em nome de Jesus, confia no Senhor, deixa de ser menina. Deixa de ser menina, para de querer o colinho, a naninha, a mamadeirinha. Para de querer que Deus fique te mimando, porque Deus já nos mima. Eu sempre falo que eu sou uma filha mimada do Senhor. Eu sempre falo que Deus, porque Ele é. Deus é detalhista. Em tudo que Deus vai te dar, Ele te surpreende. Mas você tem que parar de pedir para Deus para não pôr o pé. Tem gente que não quer nem pôr o pé, que dirá enfiar as pernas, mergulhar. Mergulha no rio do Senhor. Mergulha na vontade de Deus. Seja crente até o tutano. Sirva a Deus com o seu melhor. Pare de murmurar, pare de pensar se vale a pena. Pare de querer ser crente hoje e amanhã não. Pare de ficar procurando a igreja certa. A igreja certa é a igreja onde o Senhor te colocou. E aquilo que você vê de errado, você mesmo conserta. Aquilo que você vê que está faltando, se Deus mostrou para você, é porque é através da sua vida. Começa, procura o pastor e fala: pastor, eu quero fazer isso daqui na igreja. Posso?
Em nome do Senhor Jesus, deixe as coisas de menina. Deixe a sua meninice, comece a viver como mulher de Deus, comece a orar e confiar e esperar no Senhor. Quantas vezes você começa um propósito de jejum e não vai até o fim? O jejum quebra barreiras. A caça de demônio que só sai com jejum e oração, é a palavra do Senhor que fala. Como que você quer entrar em uma guerra se você não tem coragem de jejuar 3 dias? Se o seu Deus tem sido seu estômago? Eu não estou te ofendendo, mas eu estou te chamando para uma realidade. Eu estou falando para você, olha, acabou. Deus manda eu vir aqui te falar hoje que Ele quer ver uma mulher de Deus. Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar as suas mãos, a sua boca. E é através dEle. Eu não subo aqui porque eu sou capacitada. Eu subo aqui porque o Deus que me capacita é o Deus que eu sirvo. E Ele fala, vai. E mesmo sem entender, eu venho. Porque eu nunca falei, eu quero, eu desejo. Não, eu gosto de ficar aí, eu gosto de organizar, eu gosto de fazer. Eu falo, Deus, deixa eu organizar esse evento, eu gosto de organizar, Eu gosto de fazer as coisas. Mas se Deus falou, eu só obedeço. Eu não questiono o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. E se você estiver ouvindo essa palavra e estiver falando com você, a partir de hoje, olha... Tem uma máxima que fala assim, que às vezes a gente quer... Deixa eu ver se eu especifico bem. Eu vou pegar como versículo. Eu ia pegar como uma frase que a gente usava na faculdade, mas eu vou pegar como um versículo mesmo. Não se põe vinho novo em odre velho, porque ele não suporta e ele rompe. E aí, a mesma coisa que eu estou falando hoje, você não começa algo novo se a sua mentalidade não mudar. Não tem como Deus colocar algo novo na sua vida com a mentalidade velha, com a mentalidade antiga. Então você precisa hoje, em nome de Jesus, decidir jogar tudo fora e falar para Deus, eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero que você se coloque de pé essa noite. Eu quero que você faça um sinal assim com a sua mão, se você entendeu essa palavra. Se você entendeu, eu quero que você faça assim, se Deus falou com você essa noite, pelo menos uma coisa nessa palavra. Se você sai daqui de uma maneira diferente que você entrou. Amadas, em nome de Jesus, há algo tão grande que Deus tem para fazer na sua vida. Há coisas tão tremendas que Deus quer colocar em você. E eu coloquei aqui, por último, uma frase. Eu tinha falado que quando nós confiamos no Senhor, quando nós perseveramos e quando temos fé, Deus nos dá estratégia, Deus nos dá paciência. Olha, vem do Senhor, viu? Vem do Senhor. Deus te dá confiança. Ninguém está entendendo porque você está confiando, mas você está confiando propósito. Deus vai mostrar qual o propósito disso. Por que você está fazendo isso? Resistência. Você não será uma mulher fragilizada, você vai ser resistente. Você vai ter força, amém? Para continuar, para caminhar. Deus tem um futuro de honra para você. Deus tem um futuro de honra para você. Mas você precisa estar pronta para receber esse futuro de honra. Então quando você se pergunta, por que ainda não por que ainda não chegou a minha vez, Senhor? Se pergunte se você está pronta. Fale, Senhor, eu estou pronta? Eu estou pronta para receber o futuro de honra que o Senhor tem para mim? E se você identificar em você algo que tem impedido o trabalhar e a grandeza de Deus na sua vida, renuncia. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos orar agora e vamos pedir ao Senhor para que você saia daqui não mais como uma menina que entrou, mas que você saia daqui como uma mulher. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, essa noite, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor por essa palavra, Pai. Sabemos que somos falhas, sabemos, Pai, que somos tão pequeninas diante de Ti. Sabemos, Senhor, em nome de Jesus, que estamos aqui, mas nós queremos mais, nós queremos romper o sobrenatural. Nós entramos aqui talvez como meninas, segurando a nossa mamadeira, a nossa fraldinha, mas hoje nós queremos trocar pela palavra do Senhor, pela Bíblia. Pai, nós queremos trocar pelo jejum, pela oração. Nós queremos sair daqui como mulheres fortes, como mulheres de Deus,
mulheres que confiam, mulheres que perseveram, mulheres que têm fé para alcançar o sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite eu profetizo sobre a vida dessas mulheres. Eu profetizo sobre a vida dessas mulheres algo sobrenatural. Eu profetizo sobre a vida dessas mulheres que elas venham provar e ver que o Senhor é bom, que elas mergulhem no seu rio, Pai, que elas não estejam só com a canelinha ali, morrendo de medo, mas que elas possam mergulhar, Senhor, em nome de Jesus, que elas possam ir além, que elas possam ir além, meu Deus, em nome de Jesus, que elas possam ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Oh Pai poderoso, oh Pai generoso, oh Pai, em nome de Jesus, rompe, Senhor, que elas possam romper com o sobrenatural, que elas possam romper, Pai, que toda frieza espiritual caia por terra, em nome de Jesus, que elas venham ser acesas pelo Teu Espírito Santo de Deus. Oh poderoso e glorioso Deus, nós te adoramos, Pai, nós te damos honra, nós te damos glória. Faz meu coração poderoso de Deus, novo, em nome do Senhor fazendo Jesus, todo medo desaparecer, trazendo Aleluia. sobre mim um novo amanhecer. Que possamos, Senhor, ir além. Eu quero Oh viver Deus de poder, algo novo. oh Deus sobrenatural, sopra o Teu Espírito Santo, Senhor. Eu Sopra quero o Teu viver Espírito Santo nessa algo noite aqui. novo. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Faz Jesus, meu Pai. coração arder de Aleluia, novo, aleluia, Santo Espírito fazendo de Deus, todo medo desaparecer, fortalece, dá visão a essa trazendo mulher, sobre mim que ela venha um novo romper o sobrenatural, em nome de Jesus. Eu quero viver Aleluia, algo novo. poderoso Deus, aleluias. Você que crê, diga amém, diga eu recebo, em nome de Jesus. Amadas, às vezes você pode pensar assim, nossa apóstola, mas você está falando, parece que é fácil, mas não é fácil, só eu sei o que eu estou passando, só eu sei o que eu estou vivendo. E eu vou falar uma coisa para você, não foi fácil também para mim, não foi fácil. Eu queria simplesmente ser uma menina, e teve momentos tão difíceis da minha vida. Tiveram momentos onde eu estava tão ferida, tão machucada, tão frustrada. Teve momentos onde eu errei tanto e eu falava para Deus que eu não sabia se eu podia continuar. Tiveram momentos que eu pensei em desistir. Teve momentos que eu não me senti mais digna. Teve momentos onde eu me senti fraca. Teve momentos onde eu falei, por que eu, Senhor? Eu queria tão pouco. Eu queria tão simples, Pai. Mas nós não entendemos o trabalhar de Deus. Mas se você confiar, em todas as vezes Deus falou para mim, confia. Os meus olhos estão sobre você. Todas as vezes o Senhor falou para mim, eu não saí do seu lado. Eu estou vendo tudo. Eu não estou alheio. Em momentos em que nós nos sentimos tão humilhada, tão rejeitada às vezes, e Deus fala assim, não, eu estou aí, eu tô no controle. Deus está no controle, querida. Não há dificuldade tão grande que o Senhor não possa te alcançar. Não tem um momento da sua vida, se você realmente acredita no Senhor, que você estará sozinha. Mas tudo que eu vivi até aqui me fez enxergar que eu não podia mais ser uma menina, que eu não podia mais agir pela minha emoção, que eu não podia mais agir com sentimento de vingança, que eu não podia mais agir com sentimento de ódio, que eu não podia mais agir com sentimento de vitimização, mas que eu tinha que reconhecer os meus erros e as minhas falhas. E isso me fortaleceu. E isso tem me fortalecido todos os dias. E vai fortalecer você também.
Em nome de Jesus. Deus, faz de você uma mulher forte, guerreira. E põe a vitória nas tuas mãos, amém? Deus coloca a vitória nas tuas mãos.